Palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo Lucas capítulo 1, o versículo 17. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Estamos adentrando no chamado 30 anos preparatórios para o início do ministério de Jesus Cristo. Estamos em Jerusalém, mais precisamente no templo do Senhor. Isso se deu nos dias de Herodes, rei da Judéia. Naquela época, o templo de Israel centralizava o culto ao Deus de Abraão. O sacerdote Zacarias estava exercendo o ministério no seu turno. Sua obrigação era queimar incenso no Santíssimo Lugar. Nesse local ficava a mesa com 12 pães, simbolizando Jesus, que viria como pão da vida, e o candelado com sua luz, uma alusão ao Espírito Santo que haveria de ser derramado a pedido de Jesus a Deus, o Pai. O incenso que subia era a figura da oração que agradava a Deus e sobe a ele em cheiro suave. Aqui uma lição importante. A oração que Deus recebe é aquela que é feita nos termos de Deus. Este fato é evidenciado na disposição do povo diante do santuário, pois lemos que durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Zacarias ministrava diante de Deus. Em seu coração havia um pedido de oração que, com o passar da idade, ficaria esquecido dele, mas não de Deus. Zacarias desejava muito ter um filho, contudo sua esposa era estéril. Hoje, quando nos defrontamos com um obstáculo no relacionamento, temos a tendência de simplesmente descartar o cônjuge, como se objeto fosse. Zacarias podia ter esquecido sua oração, mas perdurava a sua esperança. Naquele dia, um anjo viera da parte de Deus para lhe fazer um importante anúncio, e este anjo declara a Zacarias que Deus não esquecera de sua oração. Está em Lucas capítulo 1, o versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. O anúncio do anjo tinha uma dimensão infinitamente maior do que o mero pedido de Zacarias, pois está escrito aos Efésios capítulo 3, o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Isto porque, na oração de Zacarias, Deus estava cumprindo uma profecia feita pelo profeta Isaías 700 anos antes e por Malaquias, feita 400 anos antes. O profeta Isaías falara da voz do que clama no deserto. Está em Isaías capítulo 40, o versículo 3. E Malaquias mencionara aquele que viria no poder de Elias. Está em Malaquias capítulo 4, versículo 3. E este seria João, o Batista, filho de Zacarias e Isabel, primo de Jesus Cristo segundo a carne. O profeta Malaquias anunciara que a vinda desse homem antecederia o grande e terrível dia do Senhor. Antes desse dia e após a vinda de João Batista, nasceria o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Está em Malaquias, capítulo 4, o versículo 2. E, por esta razão, que o anúncio
do anjo a Zacarias incluiu a citação de Malaquias capítulo 4, versículo 6, onde diz que Elias iria adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudências dos justos com o propósito de habilitar um povo para o Senhor. O pré-anúncio desta passagem declara a obra de Deus na reconciliação entre gerações e na habilitação de um povo disposto a viver para a glória de Deus, por manifestar aos homens, aos seus contemporâneos, a prudência dos justos, o andar que agrada a Deus. Para que João pudesse cumprir o seu espírito, Deus prometera de que ele, João, seria cheio do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. Esta é uma advertência a todos aqueles que, para fugir da sua responsabilidade, consideram fazer um aborto, consideram no aborto uma solução. Entenda, dentro do ventre, João Batista, ainda um pequeno embrião, Deus prometera de que batizaria ele com o poder do Espírito Santo, encheria ele com o Espírito Santo. João Batista veio para trazer o olhar dos pais aos filhos e o olhar dos filhos ao pai, evidenciando por seu comportamento uma profunda transformação do seu interior. Deus estava de volta, depois de 400 anos, falando com o povo de Israel e anunciando a salvação que estava por vir. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.